E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Eu sou recém-aprovado no curso de Medicina da Universidade Regional do Cariri, no qual fui aprovado em primeiro lugar na prova de ingresso como graduado. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como foi a minha preparação. Para vocês que já assistiram meu primeiro vídeo como aprovado, que eu recomendo que vocês assistam, vou deixar até aqui na caixinha de informações, eu explico lá para vocês que a modalidade na qual eu entrei foi diferente, certo, do Enem e dos vestibulares tradicionais. Foi uma outra prova chamada ingresso como graduado. E é esse tipo de preparação que será colocada aqui, beleza? Então bora lá. Eu concluí o ensino médio em 2012, certo? Eu tinha 17 anos. Aí, em 2013, eu comecei a fazer a minha primeira graduação, certo? Sou formado em enfermagem pela Faculdade Vale do Salgado. Comecei em 2013 e terminei em 2017, certo? Eu tinha uma bolsa do programa Universidade para Todos, pelo ProUni, com nota do Enem. Assim que eu concluí enfermagem, eu não fui trabalhar na área de enfermagem, certo? Estava trabalhando como professor e eu tinha que fazer uma licenciatura. Então, eu fiz uma faculdade de Química pela UES, pela Universidade Estadual do Ceará. E concluí em 2021, mas a colação foi só em 2022. E eu sempre quis fazer medicina, certo? Se eu já estava assim, desde 2019, como eu já falei no meu primeiro vídeo, depois da minha aprovação, eu recomendo até que vocês assistam, vou deixar aqui na descrição para vocês, na qual em 2019, 2020, eu já estava pensando assim, que eu tinha que me dar uma dedicação um pouco maior. Mas como eu só concluí Química no final de 2021 e colegial em 2022, digamos que a preparação hard foi mesmo em 2022. Aí vamos lá. Em 2022, mais ou menos em novembro, eu já estava estudando para o vestibular tradicional, certo? Aí eu tinha ido fazer uma prova no Iguatu, na UES de Iguatu. Eu encontrei um amigo meu, certo? E depois ele me falou: cara, tu sabia que vai abrir uma prova de ingresso como graduado e tem 3 vagas para medicina lá em Crato? E eu disse: é sério, macho, tal? Pois, macho, vamos estudar logo quanto antes. Então, no final de 2022, assim, já no final de novembro, começo de dezembro, a gente começou a se preparar. E qual foi a minha estratégia? Como é que eu aprendo muito? Dando aula para as pessoas. Como eu tinha concluído enfermagem há uns 5 anos, né, de 2022 para 2017, então eu tive que revisar muitos conteúdos, mas como eu revisava, como eu estudava para dar aula para alguém, isso me facilitava muito. Como é que tu estudava, Thiago? Primeiro ponto, eu assistia videoaulas, principalmente desses 4 canais aqui que eu vou colocar para vocês. Não estou fazendo propaganda para ele, estou apenas ressaltando que foram eles que eu assisti para conseguir minha aprovação. Um deles foi o da doutora Natália Lucena, certo? Que ela tem um canal aqui no YouTube, tá aqui para vocês observarem. E é bacana porque os vídeos dela são bem rápidos e trazem questões falando sobre SUS, falando sobre a legislação, que é muito cobrado, certo? Na prova que eu fiz, com a prova de ingresso como graduado. No primeiro vídeo eu tinha colocado quais eram os conteúdos, eu vou colocar novamente. São esses conteúdos aqui que são cobrados na prova de ingresso como graduado, beleza, pessoal? Então, estudem por eles. Outro canal que eu assistia também bastante, no Gran Cursos, certo? Aqui no YouTube. E eu assistia às aulas das professoras Natália Souza e Fernanda Barbosa. E um outro canal que eu assistia também é do Enf Concursos, principalmente pelo professor Iago. Gostava muito de assistir ao canal dele. E também do Em Frente à Enfermagem Continuada, da professora Juliane Mello. Certo? Então esses eram os 4 canais do YouTube que eu assisti bastante para me preparar para a prova de ingresso como graduada. Tiago, você fazia resumos? Não, não fazia resumos. Eu pegava um caderninho super pequeno e notava quais eram os principais pontos que eu ia depois explicar para o colega meu, certo? Então, não, resumo não era comigo, porque gasta muito tempo, certo? Então, eu só colocava os principais pontos que eu ia comentar com ele e já ia fazer questões. Só que antes de eu dar aula, pessoal, eu tinha que estudar as questões antes. Então, eu chegava a fazer inúmeras questões de simulado. Quais eram os principais sites que eu utilizava para fazer os simulados? Vou colocar aqui para vocês. Fala, pessoal, beleza? Então, vou explicar para vocês quais eram os principais sites que eu utilizava para fazer questões de concurso. Então, eu fazia o seguinte, eu digitava aqui no Google mesmo, né? Questões de concurso, tem até aqui, Penab, por exemplo.
Aí apareciam os principais sites que eu utilizava. Era esse Gran Cursos, certo? E o QConcursos. No Gran Cursos, quando eu abro aqui, vocês podem observar que eles disponibilizam inúmeras questões, certo? Que a internet está muito lenta aqui, mas vou já chegar lá. Bora, abre logo. Beleza. Então são questões aqui quase infinitas. Mas se você não for assinante, no caso aqui 311 questões, você tem direito a fazer 20 questões por dia, gratuitamente, beleza? E no QConcurso, são 10 questões por dia que você tem direito. Então eu utilizava, no caso, 30 questões por dia. Eu sempre fazia 20 questões do Gran Cursos e fazia 10 questões do QConcurso. Isso todos os dias. Beleza, pessoal? E o resultado é imediato. Vale ressaltar que com essas estratégias, pessoal, eu consegui concluir todo o conteúdo do edital. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu sempre deixava matéria faltando, nunca passava em vestibular nenhum. Mas dessa vez eu consegui concluir todos os conteúdos. Eu estudava sempre assim o seguinte, tá? Algum conteúdo de legislação e depois ia para algum conteúdo de anatomofisiologia. Sempre dessa forma. E quando eu concluí tudo isso, eu fui revisar como? Ia para o primeiro ponto do edital, depois eu ia para o último, depois ia para o segundo, depois para o penúltimo, depois para o terceiro, depois para o antepenúltimo. E assim eu consegui estudar todo o conteúdo, revisar todo o conteúdo e ir para a prova bem preparado. Lembrando também, pessoal, que essa prova tem uma redação. E a redação é que mais conta pontos. Por quê? Ao todo, a prova de ingresso como graduado são 300 pontos. Da prova objetiva, são 100 pontos. Como são 20 questões, cada questão vale 5 pontos. E a redação vale até 200 pontos. Então, assim, a redação ela pode ser um critério que pode classificar você ou desclassificar. Muito mais que a prova objetiva, certo? Se bem que você tem que ir muito bem nas provas objetivas, beleza? Eita, quase que eu embolei aqui. Então, é o seguinte, no meu caso, eu não estudei redação. Mas eu não recomendo que você faça o mesmo. Principalmente se você já não tiver uma base de redação. É porque redação, pessoal, é uma coisa que eu estudo todo ano, certo? Terminou o ensino médio em 2012. Agora, se você tem dificuldade em redação, eu recomendo que você contrate um corretor de redação. Primeiro, um professor de redação para lhe explicar. Mas depois de você estudar como professor de redação, muito mais importante é você ter um corretor das suas redações. Que ele vai corrigir ponto por ponto. Porque no vestibular da URCA, tanto no vestibular tradicional como na prova de ingresso como graduado, pode ser cobrado qualquer gênero, certo? Pode ser cobrado carta, crônica, dissertação argumentativa, diário. No meu caiu um parecer, certo? E o próximo vídeo que eu vou gravar, provavelmente, vai ser lendo e comentando a minha redação. Quanto é que eu tirei? Tirei os 200 pontos. Fechei tanto a prova objetiva, ou seja, obtive 100 pontos na prova objetiva, e também gabaritei os 200 pontos na redação. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa prova, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de responder a vocês. Eu peço também que, se vocês puderem me ajudar, certo? Contribuindo aqui com o canal, vocês façam um pix aqui, thiago.bezerrafvs@gmail.com, ou então fazer um depósito nessa conta aqui no Banco do Brasil, que nem que seja um depósito de R$2, pessoal, vocês vão me ajudar bastante, certo? E caso vocês não possam, peço por favor que vocês curtam esse canal, comentem, compartilhem e se inscrevam para vocês me ajudarem aqui no engajamento e eu trazer mais conteúdos para ajudar vocês a passarem nos vestibulares, das provas de ingresso como graduado, no Enem. Tudo aqui eu vou compartilhar com vocês, beleza? O próximo vídeo será sobre o comentário da minha redação, na qual eu escrevi, como eu falei para vocês, né, um parecer na qual obtive a pontuação máxima. E logo depois vou começar a gravar Medvlogs para vocês verem como vai ser minha rotina de estudante de medicina de universidade pública. Então, até mais, pessoal!